Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Arthur Lobo e hoje está começando mais um vídeo aqui no Lobocast, o nosso podcast aqui. E antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário aqui embaixo. A gente gostaria de saber sua opinião, suas dúvidas e deixe seus pedidos de orações aqui embaixo também. Pastor Oswaldo Lobo. Fala, povo de Deus lindo do Senhor. Hoje a gente chega aqui, a gente combina, né? O que a gente vai tratar. Eu tenho um livro chamado Discernimento Espiritual. Eu quero falar sobre isso, sobre muitas dúvidas. O livro é um livro muito robusto, eu chamo assim, né? São quase 500 páginas. Ali a gente trata de tudo que você imagina. Vultos, jogo de búzios, trabalhos enterrados, feitiçaria vica para criança. Os livros estão aqui no site www.institutoexo.com. Você pode adquirir o seu livro lá também. E a gente vai dar agora um briefing, né? Para a gente poder entender mais ou menos do que se trata. A gente vai dar um gostinho, né? Um gostinho, uma degustação. Por exemplo, esse livro, Discernimento Espiritual, eu demorei mais de 30 anos para escrever. É uma coleção de cases. Experiências. Né? Então, você vai lendo o livro, eu sempre gosto de usar a palavra de Deus, porque é a ferramenta da liberdade. Conhecereis a verdade, João 8,32, a verdade vos libertará. Então você usa a Bíblia Sagrada como uma ferramenta principal, mas eu vou misturando com cases que a gente teve de atendimentos, de clínicas, de pessoas que vieram pedir socorro para a gente conseguiu ajudar. Inclusive, esse ano, de 15 a 17 de maio, aqui em Curitiba... Não perca! Vai ser em Curitiba. Eu faço esse curso uma vez por ano, é o curso de uma imersão em guerra espiritual. As inscrições são no www.institutoexo.com, são limitadas, então eu aceito um número máximo de pessoas para poder também interagir, ajudar, tirar dúvida. Então, esse curso vai ser aqui no hotel em Curitiba, inscrições somente pelo www.institutoexo.com, vai ser de 15 a 17 de maio, é uma imersão, quinta, sexta e sábado. Tá aí. Tá aí na tela. Tá aí. Lembrando que o pessoal pergunta muito, pastor, vai ter o curso online, vai ser disponibilizado virtual? Não, esse curso ele é presencial em Curitiba. Então, se você quiser trazer seus amigos, parentes, caravana de igreja, eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo o WhatsApp do Instituto, e aí você pode coordenar diretamente com o pessoal da administração para receber todo esse público de uma única vez aqui em Curitiba. Amém? Então, discernimento espiritual voltado ali para os fundamentos da libertação, dentro do caso da libertação. Então, pastor, fala para a gente um pouquinho o que é o discernimento espiritual, dá uma base para a gente poder entender e poder ir mais adentro no assunto depois. É interessante que a Bíblia, a palavra de Deus, tudo que Deus faz, o diabo quer falsificar. O diabo não cria nada. Ele é um falsificador. Deus, ele tem um conselho perfeito, tem a palavra perfeita. O que o diabo faz? Ele distorce a palavra. Não coma desse fruto que você vai morrer. O diabo pode comer, você não vai morrer, não. Ele dá uma torcidinha na verdade, ele transforma a verdade em mentira. Então quando a gente fala de discernimento espiritual, existe muita falsificação espiritual, gente que diz que está vendo, que diz que conhece, não conhece nada. Eu sempre gosto de falar o seguinte: cuidado com gente que vê o invisível e não enxerga o visível na cara dele. Um dos sinais da volta de Jesus, os discípulos perguntam para ele assim, Mateus 23, 24, 25, Jesus mistura com parábolas, né, a questão da vinda dele. Aí o discípulo, Senhor, quando o Senhor vai voltar? Qual o sinal da sua vinda? Ele fala, tenham muito cuidado. Muitos falsos profetas vão aparecer. Um dos sinais da vida dele é a multiplicação da falsa profecia. Então, são mensagens desarranjadas, desorganizadas, desconectadas com a Bíblia Sagrada. Pô, mas o profeta me disse. Não, mas Deus me disse. Deus usou o irmão para dizer. Então, tem muita gente que gosta de manipular as pessoas. O diabo faz isso.
E o diabo usa pessoas. As chamadas falsificações, o apóstolo Paulo ele fica muito preocupado com Timóteo. Né? Timóteo é um pastorzão que ajuda ele, que ele coloca à frente de grandes igrejas. Você vê que tem Timóteo, tem Tito, tem Ninfa. Eu estive lá ano passado visitando as igrejas da Ásia, né? Que a gente conhece como Igreja do Apocalipse, mas tem muito mais do que isso. Aí eu estive na igreja de Laodiceia, lindo, sítio arqueológico lindo. Aí Paulo escreve assim, carta aos... Porque Colossenses é do lado de Laodiceia, que é do lado de Hierápolis. Era uma igreja, pertinho mesmo. Tem um outro, lembra de Filipenses? Sim. É do lado de lá do Mar de Mármara, é perto. Aí ele fala assim, ó, vocês saúdam Ninfa, cuja igreja, aí tem uma igreja de Laodiceia, se reúne lá. Laodiceia era irmã do imperador. E aí o imperador manda fazer uma cidade linda, linda, riquíssima. Pensa numa cidade rica, você vê que ela é toda de mármore, mas Paulo cita alguém que recebe a igreja dentro de casa. Entendi. Então ele vai citando, e quando ele fala para Timóteo, Timóteo, toma cuidado. 2 Timóteo, capítulo 4, 3 e 4. Haverá um tempo em que não suportarão a Bíblia. Eles, pelo contrário, vão ter coceira nos ouvidos e eles vão seguir seus próprios desejos, eles vão ficar encantados, eles vão se recusar a ouvir a verdade e vão ajudar para si conselheiros que só promovem fantasia. Mas só para não perder o fio da meada aqui, quando se trata de discernimento espiritual, você falou a respeito de pessoas que veem o visível e não vê o invisível, vê o invisível, mas não vê o que é visível, né? Isso é uma coisa muito comum no meio da igreja hoje em dia. Muita pessoa, eu vejo isso, eu vejo aquilo, e muita profecia também. E como a gente pode trabalhar dentro da igreja para evitar isso, ou entender, ou começar a entender quando que isso é uma profecia verdadeira, ou quando é falsa? Quais são os caminhos? Como que a gente pode saber? Vamos lá, são duas perguntas diferentes. Uma sobre discernimento, outra sobre profecia, tá bom? Uma sobre revelação e outra sobre entendimento. São perguntas diferentes. Número 1. Profecia. A palavra profética tem que ser de acordo com a Bíblia Sagrada, porque ela tem que... 1 Coríntios capítulo 14. Exortar, edificar e animar. Então, toda a palavra profética tem que cumprir isso. Existe na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, 3 tipos de profetas e 3 palavras diferentes que designam 3 tipos de profeta. Tem um profeta que ouve, tem um profeta que ouve e vê, e tem um profeta que ouve, vê e fala. Por exemplo, Samuel. Samuel nunca viu Deus, mas ele ouviu Deus. Ele é garotinho, está em casa e Deus fala com ele. Samuel. Ele ouve Deus. Quer que eu prove para você que ele não viu o mundo espiritual? Quando Deus fala para ele assim no capítulo 16, vai lá e unge o próximo rei de Israel. Ele ainda está chorando o capítulo 15 de 1 Samuel, porque ali Saul era o rei. Foi ele que ungiu Saul. Então ele, para de chorar, eu já rejeitei Saul. Vai buscar o próximo. Ele entra na casa de Jessé. Ó, enrascada que ele está. Se o rei Saul souber que eu vim ungir o próximo rei, ele vai me matar. Vai lá e diz que você foi sacrificar. Aí ele vai, ali é a cidade de Belém, né? É muito Belém, gente, é do ladinho de Jerusalém, tá? Só pensa que é longe. Você já foi comigo lá, lembra? Cara, você pega o carro, você sai de Belém com trânsito. Com 15 minutos você está em Jerusalém. É rapidinho. Foi por isso que Deus falou para José, pega a criança, foge, porque Herodes quer matar o menino. Ele pega Jesus e Maria e se manda. E sai fora, Ele estava do lado da capital. Então, voltando aqui no tempo, Deus fala o seguinte para ele, vai lá e unge o próximo rei de Israel. Quando ele vê Abinadab entrar, o mais velho, ele fala, é esse, eu vou ungir ele. Aí Deus diz, não, você está enxergando com teus olhos. Deus não vê conforme o homem vê. Deus enxerga a motivação interior. Entendeu?
Então Samuel ouvia Deus, Deus falava com ele. Mas ele não via o mundo espiritual. Então ele tem um tipo de discernimento. Entendeu agora? Sim. Tá. Toda a palavra profética vem para exortar, edificar. É um modelo bíblico que você não vai errar. Tá bem? Um caminho. Um caminho. Agora você fez uma pergunta sobre revelação. Tem um cara que ouve, vê e não entende. Quer ver um cara assim? O profeta Zacarias. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Ali ele tem 12 revelações. O livro do profeta Zacarias, ele experimenta 12 revelações. Duas vezes, Zacarias vê os 4 cavaleiros do Apocalipse, que a gente só vai ver de novo no Novo Testamento, no livro do Apocalipse. Aí ele vê um cavalo vermelho, um cavalo amarelo, um cavalo preto, e lá em Zacarias fala um cavalo, como faz com a barba tá branca? Como é que chama isso? Fulano tá, o cabelo dele tá grisalho. Grisalho, isso. Que é o cavalo branco, grisalho. Ele vê um cavalo grisalho, que parece que é um pouco branco e cinza, não é isso? Aí Deus fala assim, você entendeu? Veja bem, ele ouviu Deus, ele viu os 4 cavaleiros, aí ele pergunta assim, você entendeu? Ele fala, não entendi não. Ah, então vou te explicar. Ó, um cavalo é a morte, um cavalo é a guerra, um cavalo é a praga, ele vai contando, os cavaleiros, né? Não o cavalo, cavaleiro sobre o cavalo. Então tem um profeta que ouve, tem um profeta que ouve e vê, tem um profeta que ouve e vê e entende. Entende. Aí eu vou trazer você para Números 12. Deus chama Moisés, chama Miriam e chama Arão. Miriam é chamada de profetisa, gente, na Bíblia. Moisés, ele é chamado de profeta da nação de Israel. Só tem um antes dele que tem nome de profeta. Antes dele, depois tem um monte, que é Abraão. Deus fala para o rei do Egito, que era o faraó, vai lá, ele é profeta. Pede para ele orar por você. Você fez besteira. Mas a Bíblia diz que ele é profeta. Diz que Miriam é profeta. Mas Miriam não via. Aí ele chama Miriam, o que você está fazendo não é certo, não. Quando eu levantar profetas em Israel, através de sonhos e visões, falarei com ele como por enigmas. Números capítulo 12. Mas com Moisés, eu falo face a face. Entendi. Então Moisés, ele via, ouvia e falava como Deus falava para ele, entendeu? Então tem o Roé, o Rosé e o Nabi. Entendi. São 3 modelos proféticos da Bíblia. Agora, você perguntou, como eu posso ver que o cara está falando a verdade? Profecia que não se cumpre. A Bíblia diz que esse cara está ferrado. É um nome feio? Ele está frito. Aquele que toma o nome de Deus em vão, Deus disse, quando Deus não disse nada, ele atrai um espírito de morte. Atrai. A batata dele vai assar depois. Vai assar. Ele está achando que está fazendo assim, Deus está mandando dizer que você é pastor. Deus está mandando dizer que você é um profeta das nações. Eu acredito em tudo isso. Mas o que eu não acredito? Cara, hoje tu vai na igreja, a igreja tem 100 pessoas, 50 tem chamado para ir para a nação. Então tem gente que está mentindo, no sentido assim, eu vou incentivar, entendeu? A pessoa não cuida, desculpa aqui, nem da vida dele, nem da mulher dele, nem do filho dele, nem da mãe dele. Não, Deus falou que eu sou pastor. Gente, um pastor tem que gostar de gente. A pessoa é o último a chegar no culto, o primeiro a sair, ele não gosta de gente, como é que ele vai pastorear? O dom pastoral não está ali, entendeu? Cuidar das ovelhas. Uma pergunta aqui, a gente se entrou nesse tema, caso de pessoas que profetizam, você vai casar com a fulana, vai casar com a ciclana, ou casar com o Beltrano, com o ciclano. Essa pessoa que se casa através dessa profecia, a pessoa fica infeliz ou gera um trauma no casamento, a pessoa se separa. Isso gera uma culpa para aquele que está dando aquela profecia, né? O falso profeta, ele é tão mau que ele vai jogar isso no colo daquele que perdeu, da vítima. Entendi. Então, vou responder uma pergunta para você que você fez anteriormente, né? Sobre enxergar claramente, né? Jesus fala, você tem que tirar a trave do teu olho, pra você poder ver o cisco no olho do seu irmão. Em primeiro lugar, respondendo a sua pergunta,
Quantas vezes na Bíblia Deus mandou alguém casar, você vai casar com aquela fulana? Quantas vezes? Uma vez. Só existe uma vez, um caso em toda a Bíblia Sagrada que Deus falou, você vai casar com ela. Teve um que era sem opção, então vou dizer que são dois. Adão. Adão só tinha Eva. Casou com ela. E quando Deus manda Oséias, lá nos profetas menores, no Antigo Testamento, casar com Gomer, você vai casar com aquela prostituta ali. Você não encontra no Novo Testamento nenhum discípulo, nenhum apóstolo, nem Jesus dizendo, este que te digo que tu vai casar com a loura, com a morena, com o ruivo, com o mulato. Não existe isso. Mas a igreja evangélica tem essa mania. Uhum. Então, eu tô aqui solteiro. Aí tem que ter um meio termo, né? Um equilíbrio, porque Deus também deu pra gente o livre-arbítrio para poder escolher com quem casar. Não, né? você vai casar com quem você quiser. É. Agora, tu vai ser macho, meu chapa. Casou, tu vai até o fim. É. Casou, tu vai dar o melhor do sol do teu rosto para sustentar essa família. Você casou, você tem que ter honra. Ah, não era o que eu queria. Rapaz, mas Deus, a figura da igreja é uma figura de um rei casando, tá desposando, né? A igreja é a noiva do Cordeiro. Você acha que Jesus não sabe nossos defeitos? Ele sabe tudo. Sabe tudo. É. Ele não foi enganado. Ah, desculpe aí, eu só vi a pessoa errada. Ou você... Ele, quando faz uma aliança com a gente, é inquebrável. Então, quando a gente casa, ninguém casa com gente perfeita. Você casa com gente. Uhum. Eu costumo chegar no gabinete lá, pastor, eu vou atender, eu não sei o que é. O homem descobre, a mulher descobre que não casou com um príncipe, é um anjo, é nada. É um sapo. É sapo. Beijei e virou sapo. Isso já está tirando a dúvida de um monte de gente que pergunta a respeito de, a minha igreja pede 3 confirmações para eu poder casar com fulano, ou para eu poder namorar. Então, assim, isso já é a resposta para muita gente que estava perguntando aqui na live. Tudo bem que esse não é o tema da live aqui hoje, mas já está matando a dúvida de muita coisa. Na live passada, a gente falou um pouquinho sobre aliança de almas. Uhum. Então, se tiver mais dúvidas sobre isso, aí você entra lá. Porque o casamento é aliança de almas, né? Então, você estava falando a respeito das pessoas assumirem o compromisso do casamento e de ir até o fim no casamento. Entra na live lá de aliança de almas, que a gente... E a gente tem que falar que casamento é homem e mulher. Tem que deixar isso claro. Porque tem gente que me perguntou, pastor, você falou casamento sobre 2 pessoas? 2 pessoas, homem e mulher. Diferentes, sexo diferente. Agora, olha só a maldade. Aí, Deus me revelou, a Bíblia não revela isso. Vamos dizer, Deus me revelou para você casar com fulano. Não, mas eu não quero. A gente tem que ter... as 2 decisões mais importantes da vida da gente, sabe qual é? Com quem a gente vai passar o resto dos nossos dias, é o casamento, e aonde nós vamos passar, e com quem nós vamos passar o resto da nossa eternidade, que aí é a salvação. Entendi. Aí que o pessoal fala, não, mas eu sou infeliz. Os casamentos arranjados, uma geração antes da geração dos meus pais, casamento era arranjado, não quero saber se você gosta ou não, você vai casar. Por exemplo, os reinos europeus, você vai pegar as famílias, né? A família real portuguesa, ela é parte ligada à família austríaca. A Áustria, a Hungria, naquele tempo, lutava contra as famílias francesas, que tinham lugares no trono da Suécia, porque aqueles reis da Dinamarca, né? Os daneses, aquela região dos normandos, também acabam entrando na dinastia francesa, que também é ligada aos ingleses. Ali, aquelas guerras de 100 anos, eram briga de família. A família portuguesa, ela tinha o sangue azul, que a gente chamava, né? O sangue real, daquela família europeia, que era dos Habsburgo, que era o governo, eram os governos. E os russos, né? Os czares russos, eles vêm, sabe de quem? Dos russos, que também eram suecos. Então ali, aquela Europa, era uma grande família, casava primo com primo, era casamento arranjado.
Tudo armado. Hoje não. Hoje você escolhe quem vai casar. Então Deus diz... Você toma a decisão pela pessoa, né? É complicado, é complexo, porque você destrói a vida da pessoa, gerando uma infelicidade pro resto da vida dela, né? Por que que as pessoas erram? Porque tem princípio para casamento. Vai casar? Casa com gente da tua fé. Ah, não, pastor. Ele não é crente não, mas ele é fofinho. Eu já sei que isso vai azedar. Mas na cabeça do seduzido, da mulher que está seduzida, não, eu vou aproveitar que o mercado está em baixa, os homens estão dando vexame, eu vou casar com esse mesmo. Depois ele se converte. Só que aí ela vê que ela caiu aonde? Numa armadilha. Uma cilada. Você vai casar? Um exemplo. Você vê que o moço maltrata a mãe. Ele é estúpido com ela. Ele nunca bateu nela. Mas ele é um cavalo. Ele é porco. Ele não escova o dente. Não passa fio dental. Daqui a pouco tu vai acordar do lado dele com aquele bafo de tigre louco. Eu falo isso, parece brincadeira, mas é sério. A pessoa não toma banho, ele chega na casa, larga o sapato atrás da porta. Ela tá escolhendo o quê? Casar com um cara que tá pensando que tá morando no hotel. Tem marido que não faz nada em casa. Ele tá achando que é hotel. Que vai vir depois lá a arrumadeira, vai recolher a roupa, vai arrumar a cama, tal. E aí isso vai, no início do casamento, ai, que bonitinho. Experimenta isso 15, 20, 30 anos. Então, a decisão por casar, ela tem que ser racional. É lógico que envolve o emocional. Eu já falei uma vez. Homem, quando escolhe mulher, é diferente da mulher que escolhe o homem. O homem, quando escolhe a mulher, ele olha para o passado dela. Porque a mulher, ela é sagrada para ele. Mas a mulher, quando escolhe o homem, olha para o futuro. Porque ele tem que ser o protetor, ele tem que ser o provedor, ele tem que ser... Por que tem um monte de mulher embrutecida hoje? Quer ver que eu fale disso? Não tem a ver, é um discernimento. A mulher é forte, valente. Independente. Eu vou te dar um exemplo prático. A Mulher Maravilha é forte? Não. Tem um laço, briga com todo mundo, soca todo mundo, ganha do inimigo, não é isso? Mas ela fica solteira. Quem casa com o super-homem não é a Mulher Maravilha, é a Lois Lane, é a fraquinha, é a repórter do Planeta Diário. Então essa história de embrutecer a mulher, não, porque eu sou mulher, também está deixando a mulher solitária. E está fazendo com que o homem que devia ter o papel do provedor, peraí, vem para trás, quem resolve sou eu. Que história é essa de você afrontar minha família? Sou eu que vou botar o pão. Está produzindo uma geração de fracos. Tá bom? Para responder a sua pergunta, Deus, na Bíblia, eu não vejo nada ligando a uma palavra profética, você vai casar com ele com aquele. O que eu estou vendo é o contrário. Tem um monte de gente quebrando a cara. Um monte de gente. E tá botando a culpa em Deus. Deus me disse que era para casar com ela. Esse na verdade, é mais um plano de Satanás para destruir a família, né? Que, na verdade, essa que é a ideia, né? E esse feminismo que a gente vê hoje em dia também é mais um plano para destruir a família, porque torna a mulher independente, a mulher não quer saber de homem, e homem... Os dois são desequilíbrio. O machismo é um desequilíbrio. Aí o pêndulo vai para o outro lado. O feminismo é outro desequilíbrio. Tem um meio termo. Então, existe um papel para o homem, existe um papel para a mulher. A fraqueza do homem está fazendo que isso a gente chama... existe uma quebra dos papéis. Então, quando você fala sobre a fratura do papel do homem e da mulher, o homem é o nada, a mulher é o Capitão Nascimento, é o sargentão dentro de casa. Isso está errado. Mas por quê? Porque os papéis estão trocados. A gente chama isso de colapso do papel no casamento. Tem muito mais para você. De 15 a 17 de maio, gente. Não fique de fora. Perde não, a gente vai estar aqui num seminário. Aqui a gente só dá a gente tem assunto que a gente não pode tratar, né? Mas a plataforma aqui do YouTube é uma bênção, mas tem muita coisa aqui que a gente não pode abrir e expor para muita gente, né? Então a gente explica tudo isso no seminário presencial. 15 a 17 de maio nós teremos, as vagas são limitadas, então não fique de fora. Você com a sua igreja quer vir com caravana, com bastante gente, liderança,
família. Aqui embaixo na descrição tem o link, tem o número do WhatsApp, você pode contactar a administração aqui e eles vão estar preparando, ajudando toda essa logística para poder receber o povo todo aqui na nossa conferência presencial. Tá bem, bom? gente. Beleza? Estou esperando vocês aqui. Ok. E um pouquinho mais sobre o discernimento espiritual, quando a gente coloca a respeito de dividir ou separar, né, aquilo que Deus fala pra gente, aquilo que Deus coloca no nosso coração. Como é isso? Deus, qual é a forma que a gente tem para discernir? A maior ferramenta do discernimento, isso vai chocar muita gente, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é apta, ela é poderosa para penetrar como uma lâmina, imagina um bisturi, de 2 fios. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Peraí, eu vou cortar. Ela é apta a separar juntas e medulas. Ó, que legal. Ela é apta para discernir. Quando você lê Hebreus, você salta aos olhos. Pensamentos e intenções do coração. Ela discerne mesmo. Então a palavra discernimento aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou discernir. Me dá teu celular aqui. O intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexodus.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. Eu olho claramente e digo, isso aqui é um copo d'água, isso aqui é um celular. Uhum. Eu consigo enxergar. Por que as falsificações proféticas são... Não é possível que o povo não está vendo que isso está errado. Pastor, eu fui à igreja, que a profetisa da igreja estava endemoniada. Eu fui. Nossa. Eu falei, quem é essa mulher aqui? Não, essa mulher que é a profetisa da igreja. Ela que ensina, ela que diz para o pastor, expande, não expande, avança, não avança. Era aquela mulher. Eu falei, aí você vai perguntar, o povo não conhece a Escritura, não conhece a Bíblia. Então, a maior ferramenta, a palavra discernimento, você usou aqui, dividir. O discernimento, ele faz essa divisão. Você faz uma apreciação, a capacidade inteligente de você escolher, fazer uma escolha criteriosa através da reflexão, gente. O discernimento, você enxerga, você faz, a palavra certa do discernimento é distinção você faz um juízo entre aquilo que é de Deus e do diabo. Hoje, o que está acontecendo? As pessoas estão enxergando com os olhos. Eu vou dar um exemplo claro. Você, na sua casa, abra a Bíblia depois em Atos 16. O apóstolo Paulo, ele está junto com Lucas e tem mais alguém. Porque o texto foi, estávamos nós, e é Lucas que está escrevendo no livro de Atos. E Paulo. E aí tinha uma escrava, chamada de Pitonisa, adivinha? Que seguia ele por muitos dias. Eu não estou falando de qualquer crente, estou falando do apóstolo Paulo, que diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele escreve aos Efésios, diz, toma a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé. Ele sabe que ele está falando de guerra espiritual. Aí ele diz que aquela pitonisa seguiu, ele nem percebeu. E ela vinha falando a verdade, sigam esses homens. Eles apresentam o caminho. Ela falava mentira? Falava a verdade. Só que depois de muitos dias, o apóstolo Paulo, indignado, repreendeu. Espírito imundo, eu te repreendo, sai dela. Aquele espírito imundo estava ali, ó.
Quer que dê outro exemplo bíblico? Ah. A Bíblia deixa claro que em João, capítulo 12, eu gosto muito da Bíblia, vocês sabem, de quem anda comigo sabe disso. João 12, Judas tinha combinado de ganhar dinheiro para entregar Jesus. Então, no capítulo 12, por que Judas está indignado? Porque uma mulher pega um perfume caríssimo. Na minha conta, hoje, um perfume que custa R$8.000. Nossa, é o perfume, absurdo, né? Absurdo. Você, um ser humano normal, que perfume é esse, gente? Ela derrama, é porque é o seguinte, a gente hoje compra a colônia, né? O cheirinho, né? Uhum. Água de toalete, água de perfume. Aquilo ali era perfume mesmo. Era o extrato do perfume da minha. Aquilo era carinho. Ela pega e joga na cabeça de Jesus. Aí Judas fica indignado. Podia ter vendido e dado aos pobres. Mas a Bíblia faz uma vírgula assim. Ele não estava preocupado com os pobres. É porque ele era ladrão. Ele roubava. Isso termina assim o capítulo 12 de João. Sabe como é que começa o capítulo 13? Capítulo 13, Jesus está sentado à mesa. Ele está se despedindo dos discípulos. Ele vai celebrar a ceia, a Páscoa. Uhum. Ele vai lavar os pés dos discípulos. Judas já estava endemoniado. E ninguém percebeu. A Bíblia diz que Judas estava na mesa e Satanás entrou nele e ninguém viu. E Jesus diz assim, essa noite, um de vós há de me trair. Aí fica todo mundo olhando para si mesmo. Será que sou eu? Será que é Tiago? Será que é João? Pedro falou, seria eu, Senhor? Eu não. Ainda que todos te neguem, eu nunca vou te negar. E Jesus falou assim, Pedro, fica quietinho aí. Calado. Antes do galo cantar, tu já vai ter me negado 3 vezes essa noite. Aí João cutuca Jesus. Porque eles comiam numa mesa, é bem interessante. A gente não tinha essa mesa aqui. Essa mesa aqui, ela aparece depois do século XVII, século XV. Sim. Era no chão. Então eles ficavam deitados. Imagina que eu estou debruçado aqui sobre a mesa, meu pé está para lá. Uhum. Era um U assim, ó. Então vinha uma pessoa e servia. Imagina que essa mesa aqui, ela está separada, como se fosse um U. As pessoas sentam em volta. Então ficava todo mundo deitado e comendo assim, ó. Com o pé para lá. Foi por isso que a mulher veio e ungiu os pés de Jesus. Entendi. Ela não estava debaixo da mesa. Ela estava por trás. Estava por trás. Entendi. Entendeu? Ela entra na casa de Simão, As entra na pessoas casa do deitam fariseu. de bruço. Entendi. Aí, João está encostado no peito de Jesus aqui. Entendeu? Se a gente não sair desse modelo arquitetônico de mesa, você vai pensar que ele... Vou puxar a cadeira aqui, ó, como se ele estivesse aqui, né? Uhum. Não, eles já estavam deitados. Hoje um de vós admita aí. Aí, João, quem é? Pô, Jesus, conta aí. É o cara que está colocando a mão no prato comigo. Ele fala para João, por isso que só João relata. É só o Evangelho de João que tem isso. Entendi. Aí, na hora que Judas vai pegar o pedaço do pão, Jesus está junto com ele. Arthur, ele estava endemoniado e ninguém percebeu. Então essa ideia de que o cara está endemoniado, ele está babando, tá com a mão para trás, existe a manifestação típica? Claro que existe. Mas o espírito imundo, ele é muito mentiroso. Uhum. Pô, pastor, eu não sabia. É muito comum atender as pessoas. Os meus pastores, eu tenho um time de pastores que atende, você nem imaginava. Por quê? O discernimento é isso, ele é usado para você tem que ter uma compreensão da ação dos planos espirituais do maligno, de Deus. Você fala, isso aqui é falso. Então, se você não aprender a examinar, você vai estar só chutando. Quando, lá na igreja, quando vocês começam ou recebem um pastor novo, ele passa por deve passar então por uma série de treinamentos para trabalhar com isso, ou lidar com tudo isso, ou como é feito isso no mundo, ou na realidade pastoral. Vocês têm que treinar as pessoas para poder receber
gente no gabinete, atendimento, entender, saber quando a pessoa está mentindo, o que ela está escondendo. Tem todo um treinamento por trás disso, então. Então, esse treinamento que eu faço, de guerra espiritual, de libertação, eu faço um no início do ano, um no final do ano. Tem igrejas que me convidam, pastor, você vem aqui para dar na minha igreja, aí eu acerto uma data, eu vou lá. O que é importante? Chegou o pastor novo. Ele pode ter 30 anos de pastorado. Não, eu sou pastor. Ele vai chegar como ovelha. Ele não chega e recebe chancela de pastor. Porque eu não conheço ele. Mas o tempo vai mostrar quem ele é, né? Eu já recebi obreiro que ele veio para minha igreja para fugir. Ele estava em adultério. Eu recebi. Então eu não dou função de liderança para quem eu não conheço. O rebanho que Deus me deu é meu para eu cuidar, eu vou responder. Então, se eu pego um lobo vestido de ovelha e bota lá, quem responde sou eu. Então, não é bem assim. Ah, cheguei, sou pastor, não. Todo mundo que chega lá é ovelha. Todo mundo é ovelha. Aí a gente vai medir o quê? Vida espiritual, vai testando consagração, família no altar, a vida dele, a fidelidade dele nos cultos, no ministério. Pô, esse cara quer trabalhar, tem uma vocação, tem um chamado, tem um dom. Aí eu vou treinar eles. Aí que eu faço? Eu faço 3, 4 treinamentos por ano, só que são treinamentos diferentes. Eu tenho o Guerra Espiritual, é um treinamento. Eu tenho o Intercessão em Chamas, é o treinamento de guerra espiritual com oração. Porque não adianta, ele vai lá, tem o sangue nos umbrais, por exemplo. Você faz a identificação, você discerne onde é que o espírito imundo está se alimentando. Aí manifesta o demônio. Eu tenho que ter o curso de guerra espiritual. Mas eu vou orar pelo outro. Então eu separo o treinamento, sou eu que treino hoje, mas eu tenho um time. Hoje nós somos 12 pastores de tempo integral e tempo parcial, e eu tenho mais 8 pastores que são voluntários e ajudam a gente. Todos eles passam pelo treinamento. Então tem muita gente que fala assim, pastor, quero uma ajuda. Como eu sou pastor presidente, o sênior, todo mundo quer o pastor Lobo, mas eu tenho uma turma muito bem preparada. Eu treino todos eles. Entendi. Agora você falou um negócio, saber se está mentindo. A mentira, ela tem muito mais a ver com o orgulho da vítima e tem muito a ver com a vergonha da vítima. Por isso que ele mente. Então você chega lá, o que está acontecendo? Não, o problema é meu filho, o problema é meu marido, o problema é o governo, o problema é meu pai, mas o problema é ele. As pessoas normalmente quando buscam ajuda, elas buscam, não sei, deve ter uma porcentagem disso no gabinete. Na maioria das pessoas buscam por obrigação do cônjuge ou elas vão por livre e espontânea vontade porque querem ser ajudadas, porque uma pessoa que quer ser ajudada não mente. Mente? Mente. Ela tem a ideia de que a oração forte é que vai resolver. Independente se está falando a verdade ou não. É a verdade que vai resolver. Entendi. Ela tem que contar a verdade. Mas ela não sabe. Então eu trato ela como vítima. Eu não trato ela como a culpa é dela. Por exemplo... E se a pessoa já não lembra mais... Qual é a maldade no caso hoje? do mapeamento espiritual. Qual é a maldade hoje? A pessoa não sabe resolver e diz assim, fizeram um trabalho, fizeram uma compra pro teu marido. Ela não sabe resolver. Então essa é uma desculpa de quê? De gente imatura. E daí que fez trabalho? Então quer dizer que a macumba é mais forte que a oração? Quer dizer que o poder do diabo é mais poderoso do que o poder de Deus? Então é um negócio que não tem nem sentido. Sim. Mas tem gente que cai nessa armadilha aí. Então vamos lá. Que tipo de gente... Vou voltar à tua pergunta. Tem gente que vem porque a esposa pede, porque o marido pede, porque a mãe pede. Tem gente que vem porque sabe que está frito, está precisando de ajuda. E tem gente que chega na hora e que vem, e pastor, o problema sou eu. Então eu recebo todo tipo de gente no gabinete. Todo tipo. Tem muita gente que é muito, eu vou usar a palavra crente, no sentido assim, de ser crédulo, mas está acreditando em mentira. Eu falo, pastor, mas não é possível. Vamos ver a Bíblia. Mas então tem tratamentos e cuidados com uma certa ovelha que pode levar tempo, então, até você discernir aonde está
o erro, o problema, a situação da pessoa, até entender o contexto que a pessoa vive. Existe eu imagino, existe uma série de passos que você deve dar quando se trata da libertação na vida de uma pessoa. Tem um livro muito legal de um cara chamado Neil Anderson. Esse livro é esgotado, da editora Vida, chamado Quebrando Correntes. Ele dá os 7 passos de libertação. São 7, seria portas de pecado. Ele fala verdade e mentira, falso e real, orgulho e humildade. É bem legal. Tá. Eu gosto muito dele. É um livro meu de cabeceira. Só que ele não conta tudo. Por exemplo, o meu livro de discernimento espiritual, eu tenho lá 25 grandes portas, mas com um monte de portinha. O cultismo, tem um monte de coisa que a pessoa se envolve com o cultismo. Então, eu, com experiência, eu já tenho isso aí. Então, quando você fala, você usou a palavra mapeamento, não é uma palavra bíblica, mas é uma maneira de você investigar. É como você vai no médico e fala assim, o que você está sentindo? Eu estou com uma dor aqui. Tua mãe teve isso? Teu pai teve isso? Tem alguém na sua família que tem isso? Uhum. Tem alguma herança? É uma forma de examinar. Examinar. Desde quando? Essa dor apareceu quando? Não é isso? Essa febre aí, então, persistente, pastor. Uma dor de garganta, uma dor de ouvido. Então, o médico, ele é alguém que olha sob uma perspectiva profissional de alguém que conhece a doença. Pô, isso aqui, você está com cachumba. Você está com uma inflamação nos ossos, no fígado. Ele pega o exame e fala, opa, isso aqui está dizendo que você está com ácido úrico alto. Isso aqui significa que você tem gordura aí no sangue, tu tem que cuidar das tuas coronárias. Entendeu? É por isso que o médico é especialista. Tem um clínico geral. Então, por exemplo, a pessoa chega na igreja. Tem um monte de clínico geral. Agora, tem casos que são específicos. Aí fala, ó, pastor Lobo, pastor Marco, pastor João, pastor Arthur, isso aqui é teu. Então, eu tenho uma secretaria que a gente faz o aconselhamento. Eu tenho um casal lá, pastor Eduardo e Regiane, gente, eles são muito... A área da cura da alma é muito forte. Pastor Davi e Clenia, a área da cura da alma, são presidentes lá do Clínica da Alma, é muito forte. Mas você olha para ele, ele tem aquele cabelo branco de experiência. Então, o que eu faço mais rápido? Porque eu faço as perguntas certas e eu bato nas portas certas. Quando a pessoa mente, onde é que está a dor? A dor de verdade está lá no dedinho do pé. Aí está falando que está na orelha. Não, a dor está no meu filho. E a pessoa que chega no gabinete fala assim, não, pastor, um primo de um amigo meu está com uma dor, ele queria que você ajudasse. É ele que está com a dor, entendeu? Isso prejudica muito o discernimento, porque o discernimento precisa de clareza. Aqui tem luz, né? O discernimento... quando você vai... Abre a garganta aí, abre tua boca, bota a língua para fora e fala... Aí ele vai com um palitinho assim que abre, né? A língua, lembra? Agora tem sabor, é o de plástico, né? Para criança. E ele joga uma lanterna. Ó, tem uma infecção aqui dentro. Consegue diagnosticar. É esse o papel. Então eu digo que o discernimento, ele não é analfabeto. Ele não é burro. Foi uma invenção. Deus me revelou. Ele é inteligente. Porque tem muita gente que falha e não consegue ajudar as pessoas. Porque não consegue fazer a leitura correta dos sintomas. É isso. O problema, Arthur, não é a cachaça, não é a droga, não é a macumba, não é. O problema é o pecado. Só que as pessoas não aceitam isso. E não querem abandonar o pecado. É isso aí. Então, é uma habilidade, o discernimento, ele tem uma habilidade que é capaz de traçar uma linha divisória entre a manifestação de Deus e a operação do diabo. Ele diferencia o falso do verdadeiro. Ele é capaz de fazer um julgamento correto, entendeu? Então, essa confusão vai embora. Entendi. E os fundamentos da libertação, né? Como expulsar demônio não é libertar. Não, né? não. A libertação tem 4 fundamentos.
Isso eu ensino bem no livro Sangue nos Umbrais e no livro Autoridade sobre as Trevas. Certo. Se a pessoa se perder esses 4 fundamentos, é dirigir carro. Uhum. Eu tenho que acelerar, tenho que frear, eu tenho que pisar na embreagem, que o carro é mecânico, e trocar a marcha. Fundamento. Ah, pastor, meu carro é automático, só acelera e freio. Alguém vai ter que fazer isso para você. Então são 4 colunas da libertação. A primeira, você acabou de falar, expulsar demônio é libertar. Gente que pensa, expulsei o demônio dele, libertei. O demônio só fica ali porque ele está se alimentando de um pecado. Uhum. Ele está ali porque aquele pecado é um pecado repetitivo e é agradável. A pessoa gosta daquilo. Ele não se incomoda com aquilo. Entendi. Ele gosta de mentir e não se incomoda com isso. Está cômodo. Não é aquele mentiroso que fala, poxa, menti de novo, poxa, eu caí de novo nesse pecado, poxa, eu fiz uma fofoca de novo. Esse pecador que eu estou falando aqui é um pecador que se arrepende. Uhum. Esse cara, difícil ele ter demônio. Agora tem um pecador que gosta do pecado. É lá, enrolei mais um trouxa, roubei mais um, bati, ele mereceu apanhar. Ele justifica o pecado dele. Entendi. Não, você vai falar, por exemplo, um dia eu fui conversar com uma pessoa sobre idolatria, ele puxou da carteira uma foto de um ídolo. Uhum. Ele falou, olha a desculpa do cara para fazer idolatria. Não, você também tem a foto da tua mãe na carteira. Eu falei, não, tem não. Você tem a foto. Gente, então, a pessoa entrega para mim uma desculpa esfarrapada, que ele aprendeu a dar, para continuar no pecado. Então, expulsar demônio é um ato que você manda, eu gosto de usar a expressão da mosca, né? A mosca está em cima de algo podre aqui. Fica, aí você faz, em nome de Jesus. A mosca sai, só que quando você tira a mão, ela volta. Porque ela está se alimentando de uma iniquidade. Entendi. Então esse é o primeiro fundamento. Você tem que aprender isso. Expulsou o demônio. Se você não trazer Jesus para a vida da pessoa, vão voltar 7 piores. Mateus 12, 43, 45. Mateus 12, 43. O espírito imundo sai do homem, ele volta e traz 7 piores. Por quê? Porque o inquilino certo não está lá. Jesus não está lá. Uhum. Então não se faz libertação sem também fazer o discipulado. Você tem que fazer junto. Entendi. É um trabalho. Tá bom? É um trabalho. O segundo fundamento é: demônio se alimenta de sujeira. Mateus 24, 28 diz: onde estiverem os cadáveres, ali estarão os abutres. Então eu falei da mosca, pensa assim, você está sentado num banco de uma praça. Aí aqui tem uma árvore com pombo, passarinho, rolinha, tucano, está lá em cima. Uhum. O que eles vão fazer na minha cabeça? Sujeira. Sujeira. Sim. Em nome de Jesus, sai. Aí o pombinho se assusta, o passarinho foge. Mas ele volta depois, né? Porque o galho está lá. Entendi. Ou eu tiro meu banco, vou sentar em outro lugar, ou eu corto o galho fora. Entendeu? Então, a gente não pode cair, o demônio é forte. É o pecado que é forte. Uhum. O demônio se alimenta do pecado. Você chega em casa, tá o teu cachorro lá. Quando você abre o saco da ração do pet, ele já vem com rabinho balançando. Rabinho balançando. Uhum. Tira a comida. Se você tirar a comida, ele morre de fome. Ele vai embora. Entendeu? Sim. Esse é o segundo fundamento. O terceiro é: a essência da libertação é a pureza. É a santidade. Uhum. Qualquer pessoa, para se libertar da perseguição espiritual, eu tenho que conduzir ela à santidade. Entendi. Ela tem que querer lá. Estou largando o cigarro fora, estou jogando a bebida fora, eu estou... E depende mais da pessoa mesmo querer e desejar fazer parte daquilo. No início não, sabia? Você tem que ajudar ela. Pô, mas depois... Depois que a pessoa pega no tranco... Ela fala assim, eu não posso mais cair nesse buraco, não. Uhum. Então ela quebra o chip que tinha contato com prostituição. Uhum. Ela para de ir no boteco, nos amigos, nas baladas. Boca de fumo. Entendi. Ela, no início, é difícil. Para a gente encerrar, o quarto fundamento. O quarto fundamento é que não existe um confronto de poderes. Não tem assim, Deus e o diabo no ringue.
Aqui do lado. Não tinha um homem que fazia narração de MMA? Não! Ele fazia isso. De um lado aqui está o Mike Tyson, aqui Joe Rogan, o cara que Holyfield, aqui está o Anderson Silva, eu já não sei mais o nome deles, ficou muito para trás, né? Então não existe assim Deus e o diabo no ringue brigando. Isso não existe, isso é uma bobagem. Pô, aqui tem um demônio forte. Gente, os demônios, eles foram derrotados no sangue da cruz. Tendo despojado principados e potestades, ele enfraqueceu, não. Ele derrotou. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 Pedro 3,8. 1 João 3,8. Não existe um confronto entre o poder de Deus e o poder do mal. Existe um confronto entre a verdade e a mentira. Esse é o último fundamento. A verdade liberta. Entendi. Entendeu isso? Esse confronto entre bem e o mal já não existe, porque Deus também já derrotou Satanás, né? Então, já resolveu isso na cruz. Entendi. Entendeu? Entendi. Tá bom. Gente, Deus abençoe. Obrigado por mais um ensinamento, pastor. Né? Vamos marcar um outro aqui, para a gente falar sobre como orientar decisões. Foi legal você falar isso aí? Engano satânico. O dom mesmo de discernir espírito. Vamos fazer isso na próxima? Sim, vamos fazer na próxima. Então, gente, segue a gente aqui na próxima. A gente vai falar aqui. Fica ligado. A gente espera vocês. Deus abençoe. Tem que se inscrever. Se inscreve no canal. Tem que ter o sininho. Você sabe, pastor, sininho, quando vai ser? Ativa o sininho para você saber quando chegar a notificação do seu celular, você tem que ativar o sininho. Aí a gente vai falar sobre como ser orientado. Pastor, mas como é que funciona esse discernimento? Vamos falar sobre isso? Isso. E aí, gente, olha só. De 15 a 17 de maio eu vou estar aqui em Curitiba. Aqui eu dou para vocês só um pedacinho, né? Mas a gente vai dar uma imersão em guerra espiritual. Se inscreve pelo www.institutoexos.com, tá bom? Eu vou estar com vocês quinta, sexta e sábado. Aproveita, vem conhecer Curitiba. Tira um domingo para visitar Vagas limitadas. O WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Chame sua igreja, seus líderes, os pastores, todos são convidados para vir participar. Vai ser presencial aqui em Curitiba, não fique de fora. Curso de guerra espiritual que eu vou dar. As vagas já estão enchendo, então corre lá para você conseguir garantir a sua vaga. Se você quiser fazer o curso à distância, aí é um outro link, é o cursos.pastorlobo.com. Mas são outros cursos também. São outros. Ali tem 10 cursos. Coisa. Aí ali tem 10 são aulas online, né? Aulas online. Algumas delas você, inclusive, pode baixar o material, outras não, mas tudo videoaula. Tem até um plano, que é o plano Premium. É na tela aí, ó. É R$19,90 por mês, galera. Você tem acesso a todos os cursos. Todos os cursos. Praticamente é para pagar a plataforma mesmo, tá bom? Cursos.pastorlobo.com. Você vai ter acesso a todos os cursos que a gente tem, todos eles. Você vai pagar uma mensagem. Não, eu quero comprar o curso, quero o curso para mim. Aí você vai lá, pega a modalidade, compra ele para você e vai ficar com você para sempre. Você vai ter acesso a todos, com exceção desse presencial de maio, né? O presencial de maio é presencial e não tem conversa. Se quiser vir para o presencial, para esse tem que ser aqui em Curitiba mesmo. Esse tá inclusive, não tem, né? Na plataforma. Não tem na plataforma, é por isso que eu estou falando. E se você quiser os livros, estão lá no institutoexos.com. Beleza? Tá bom? Falou, Arthur. Pastor. Olá, pessoal. Deus abençoe você, viu? Gente. Se inscreve no canal. Deus abençoe e fique na paz. Fica com a gente aqui. Se inscreve no canal e deixa uma pergunta aqui. Se você quiser, compartilha com a gente a dúvida. Você pode ser membro aqui no canal também, deixar perguntas em evidência para a gente poder ver, tá bom? Valeu. Deus abençoe. Gente. Fica na paz.